Mais uma videoaula sobre termodinâmica em nível de química geral. Vou falar mais um pouquinho sobre calor e capacidade calorífica. Nas aulas anteriores nós aprendemos que o sistema pode se comunicar com as vizinhanças em termos de trocas de energia através de calor e trabalho. Já analisamos um pouquinho sobre trabalho, agora vamos falar um pouquinho mais sobre calor. Então o calor ele se faz valer da agitação térmica das moléculas. É uma forma de transferência de energia entre sistema e vizinhanças, e para que o calor aconteça, digamos assim, ou para que a energia seja transferida na forma de calor, é necessário diferença de temperatura entre sistema e vizinhanças. Então vamos imaginar aqui em vermelho que você tem um bloco de ferro. Pode ser ferro, por exemplo, a 500 graus Celsius. E aqui em azul, representando as vizinhanças, em contato térmico com o sistema aqui em vermelho, eu tenho um bloco de ferro a 25 graus Celsius. Certamente, os átomos que compõem esse bloco de ferro a 500 graus Celsius vibram com uma frequência maior em relação aos átomos de ferro que compõem esse corpo a 20 graus Celsius. Então, o que vai acontecer é que o sistema, em temperatura mais alta, vai transferir energia para as vizinhanças, fazendo com que os átomos das vizinhanças vibrem com mais frequência. Então, a transferência de energia na forma de calor se faz valer do movimento dos átomos e moléculas. Ao final da transferência de energia, você vai ter o equilíbrio térmico entre os dois corpos em contato, de tal forma que a agitação térmica dos átomos do corpo à direita vai ser igual à agitação térmica dos átomos do corpo à esquerda. É importante enfatizar que o calor não é um fluido, não é alguma coisa que flui, mas é uma forma de transferência de energia. Você precisa ter diferença de temperatura entre sistema e vizinhanças para que a energia se transfira na forma de calor. Então, para resumir aqui sobre calor, é importante você ter em mente de que calor não é uma substância e que também o calor não flui. Bom, a energia interna de um sistema é a soma das energias cinéticas e potencial proveniente do movimento térmico caótico dos átomos nesse sistema, dos átomos, moléculas e íons. Então, se você tem um sistema aqui representado por esse corpo quente, as moléculas desse sistema, aqui em temperatura mais alta, movem-se mais vigorosamente que as moléculas nas vizinhanças aqui em temperatura mais baixa. Quando essas duas regiões entram em contato, as moléculas que possuem mais energia da região de alta temperatura estimulam o movimento das moléculas na região de temperatura baixa. E o resultado é que a energia interna do sistema mais frio aumenta, enquanto que a energia interna do sistema mais quente diminui. Então o fluxo de energia é devido à diferença de temperatura, e a transferência de energia térmica está associada ao movimento caótico das moléculas. Bom, uma vez que você entendeu o calor, né, e você já tem noção do que é trabalho, né, vamos pensar aqui na equação da primeira lei. Então esse trabalho, W, você poderia imaginar que tem uma contribuição de trabalho extra e uma contribuição de trabalho de expansão. Então esse trabalho extra, você pode considerar, por exemplo, um trabalho elétrico de uma bateria. Mas vamos considerar nesse momento que o sistema não realiza trabalho extra. Então W extra igual a zero. E vamos dizer que o trabalho de expansão é igual a menos P delta V, simplificadamente. Então substituindo isso aqui, delta U vai ser igual que menos P delta V. Se você pensa em uma transformação a volume constante, então delta V é igual a zero e
ΔU é igual a Q. Em outras palavras, durante uma transformação a volume constante, a variação de energia interna do sistema é simplesmente o calor que o sistema troca com as vizinhanças, ou a energia que o sistema troca com as vizinhanças na forma de calor. Enfim, ΔU igual ao calor trocado em situações de volume constante. E agora a gente precisa aperfeiçoar o nosso entendimento sobre capacidade calorífica. Afinal, o que é capacidade calorífica, né? Eu já falei um pouquinho sobre capacidade calorífica na aula anterior, mas vamos retomar o assunto rapidamente aqui. Então eu vou definir, digamos, toscamente, capacidade calorífica a volume constante. Eu digo toscamente porque capacidade calorífica, na verdade, você define como uma derivada parcial. Mas como vocês são alunos de Química 1 e não viram ainda cálculo, então eu vou colocar aqui ΔU sobre ΔT, a volume constante. Esse CV aqui é capacidade calorífica a volume constante, né? Então eu vou até colocar aqui por isso. Então está aí, CV, capacidade calorífica a volume constante, definida grosseiramente desse jeito aqui, ΔU sobre ΔT. Então, como é que a gente pode entender capacidade calorífica? Bom, antes de mais nada, eu poderia representar essa equação assim. Grosseiramente também, ΔU igual CV ΔT. Grosseiramente porque essa equação implica na constância da capacidade calorífica com a temperatura, mas de fato a capacidade calorífica é uma função da temperatura, daqui a pouco nós vamos ver isso. Uma vez que você conhece a capacidade calorífica do sistema, sabendo a variação de temperatura, você consegue calcular a variação de energia. Lembra que energia interna você não tem acesso aos valores absolutos, apenas às variações. Eu poderia também modificar essa equação e colocar aqui ΔT igual ΔU sobre CV. Então vamos interpretar aqui a capacidade calorífica, que é uma propriedade extensiva. Você tem aqui dois sistemas, um sistema pequenininho aqui com 1 litro de água, pode ser uma jarra de 1 litro de água, e aqui você tem um balde de 10 litros de água. Você fornece para esses dois sistemas a mesma quantidade de energia na forma de calor, 1 kJ. A variação de temperatura para 1 litro de água, quando você adiciona 1 kJ, é da ordem de 0,24 graus Celsius. Quando você tem 10 litros de água, a variação de temperatura é 10 vezes menor. A variação de temperatura é inversamente proporcional à capacidade calorífica. Então, dá para concluir que a capacidade calorífica do segundo sistema aqui é maior. Você tem aqui o sistema A, sistema B, a capacidade calorífica a volume constante do sistema B é maior que a capacidade calorífica a volume constante do sistema A. Então, se você tem um sistema menor, esse sistema vai ser mais sensível a mudanças de temperatura, porque a capacidade calorífica desse sistema é menor. Então, aquele exemplo, você imagina que você mora numa cidade que faz bastante frio e você tem uma piscina. Você aquece a piscina a 70 graus, digamos, no final da tarde, e desliga o aquecedor. Tira uma jarra de 1 litro de água e deixa para fora da piscina essa jarra, e no dia seguinte você vai medir a temperatura e verifica que a temperatura da jarra de água é bem mais baixa que a temperatura da piscina, porque a capacidade calorífica da jarra é menor. Capacidade calorífica é uma propriedade extensiva, então depende do tamanho da amostra, mas você pode normalizar, dividir a capacidade calorífica, por exemplo, pelo número de mols e pela massa. Se você dividir a capacidade calorífica do sistema pela massa, que eu deveria ter colocado ao invés de N por Nzinho, você divide a capacidade calorífica pela massa e você tem o calor específico, em unidades Joule por Kelvin por grama. Se você divide a capacidade calorífica pelo número de mols, você tem a capacidade calorífica molar a volume constante.
Uma vez que você tem essas definições aqui, você pode colocar, por exemplo, CV igual massa para calor específico e CV molar igual número de mols, melhor, CV igual número de mols, CV molar, de tal forma que a equação para cálculo da variação de energia fica então massa, calor específico ΔT, e aqui ΔU igual número de mols, capacidade calorífica molar a volume constante, ΔT. Vamos ver um exemplo de aplicação dessas fórmulas. Então aqui a proposta é calcular a variação de energia, ou seja, o calor necessário para aumentar 20 graus Celsius de temperatura, duas amostras. A primeira, 100 gramas de água, e a segunda, 2 mols de água. Veja só, 2 mols de água dá 36 gramas, então com certeza em A aqui a quantidade de energia vai ser maior. Em A você tem aqui a massa em gramas, então a gente usa a equação, essa equação aqui, é mais fácil, com o calor específico, e em B a amostra nos foi dada em número de mols, então você usa a capacidade calorífica. Então aqui eu substituo nas duas fórmulas, aqui tem a massa, calor específico, variação de temperatura, primeiro caso 8,4 kJ, no segundo caso tem aqui número de mols, capacidade calorífica molar a volume constante da água líquida, temperatura, e aqui a variação de energia. Bom, na próxima aula nós vamos dar continuidade a esse assunto sobre capacidade calorífica, variação de energia, primeira lei da termodinâmica. Até lá!